No mercado atual fortemente competitivo, é preciso oferecer produtos diferenciados para despertar o desejo dos consumidores. Nossa reportagem conversou com produtores. Vamos ver o que eles dizem. Até meados do século XIX, o descanso da terra e o uso de esterco eram as únicas formas conhecidas pelos trabalhadores rurais para recuperar o solo a ser cultivado. E é assim que os produtores orgânicos voltaram a trabalhar. Mas com o tempo foram sendo criados adubos naturais feitos com rejeitos das próprias hortas, folhas secas e outros resíduos, sem uso da química. A agricultura convencional, em parte, desenvolveu do jeito que desenvolveu porque barateou os custos. O que dá trabalho no orgânico, na lavoura em geral? É capinar, é pulverizar, é cuidar de doenças, todas essas pragas. Agora, se você tem um químico, rapidinho você resolve esses problemas. Hoje em dia, não se tem mais grandes problemas tecnológicos para produzir. A pesquisa avançou muito. Com exceção de alguns produtos como o tomate, por exemplo, que é o exemplo clássico, os demais produtos já se pegou o jeito de produzir. No entanto, o produto orgânico ele é muito mais afetado pelas condições climáticas. Se chove muito, afeta. Se chove pouco, dá uma seca, afeta. Se as condições climáticas, por exemplo, excesso de umidade, favorecem o aparecimento de uma doença, perde-se produção, a produtividade fica menor. Claro que isso afeta tanto a quantidade do produto quanto a produtividade. Então isso afeta o preço. No entanto, a tendência é que esse preço vá se aproximando cada vez mais do preço do produto convencional. Veja bem, aproximando, não igualando, porque sempre a produtividade vai ser menor. Nós que somos orgânicos, não pulverizamos com nada, a gente tem que colocar cada goiaba dentro de um saquinho de plástico no pé mesmo. Começa quando a goiaba tem o tamanho de uma azeitona. Quando está pequenininha desse jeito assim, a gente vai lá com o saquinho, grampeia e deixa lá. Assim, tem uma barreira física que um certo não chega. Na goiaba mesmo, você vê, esse goiaba que está aqui dentro está absolutamente, absolutamente perfeito não, mas tem muito pouco defeito. E se cortar ele, também vai ficar igualzinho esse bonitone que cortei para vocês agora. Agora, esse aqui, quanto tempo demora para fazer? Além do custo do saquinho e dos grampos e dos muitos grampeadores que tem que comprar porque vive quebrando, nós gastamos 4 meses de trabalho em seguida para colocar essas sacolas. Esse dá trabalho. Esse é mão de obra. A gente paga muito para mão de obra. Pegando justamente esse gancho, né, do cuidado que tem que ser dado na cultura do orgânico e quais são as dificuldades disso, enfim, quais são as consequências. A partir do momento que a gente reestrutura o solo, coloca o solo com equilíbrio, né, com vida, a gente chama muito de solo vivo, a gente usa essa expressão porque é uma coisa muito direta, a gente entende que o solo está com alimento para as plantas. A gente acredita que a partir daí você tem a base de produção. E posteriormente você tem que acompanhar com processos tecnológicos. A semente, nós temos ainda um desafio grande para ter sementes orgânicas. Nós temos que ter irrigação, temos que ter equipamentos, estufas para até esse problema dos intempéries, da chuva, do excesso do calor, excesso de umidade. E uma vez esse arcabouço de estrutura atendendo bem o produtor, a gente acredita que a produção orgânica só tende a crescer e atender o que o mercado vem pedindo. A gente tem acesso fácil aqui a sementes, a todos esses pontos que... Eu acho que hoje em dia acho que os grandes estados produtores de sementes, pelo menos que eu saiba, estão no sul do Brasil, né, mas são empresas fortes, elas não são orgânicas, embora algumas já estejam começando a se sensibilizar com uma semente orgânica. A maioria está no Rio Grande do Sul, algumas São Paulo, mas são mais distribuidores. E no Rio, realmente, a gente não tem semente para vender praticamente. Só tem um pouco em Petrópolis. Tem algumas coisas. Agora, o importante é que a lei federal de agricultura orgânica, ela exige que daqui a 5 anos todo produtor orgânico só utilize semente orgânica. Então a gente vai ter que ter um esforço muito grande para chegar a ao atendimento dessa demanda. Com certeza. A gente tem, assim, mapeado no estado do Rio de Janeiro, onde tem mais culturas orgânicas e quais são os espaços que ainda têm que ser dominados? Oficialmente, o estado do Rio de Janeiro, eu
falo isso na cara, não tem problema. Eu levantei isso, porque nós somos parte da comissão da LERJ para o evento Rio Rural. Eu ligamos para a Bio, ligamos para o Estado e tudo, e não tem. Não, começa, liga para este, liga para outro, e chegou uma planilha assim, com 4 ou 5 produtores. Não, oficialmente o Estado do Rio não tem esse tipo de informação. O berço do orgânico foi um pouco a Serra, né? Região serrana. Sim, a região serrana, Friburgo, Brejal, ali a região rural de Petrópolis, onde está a fazenda do Cafundó, enfim, é um pouco isso, quer dizer, você tem um pouco dessa preocupação e tem muita gente envolvida. Agora, são as mesmas pessoas que a gente conhece, né? O Rio de Janeiro tem muita iniciativa em diversas regiões. A região realmente que concentra o maior número de produtores é a região serrana. Falta sistematizar os dados, como a Silvia está colocando. Não, o Estado nunca se preocupou em fazer isso. Sebrae tem levantamento de algumas outras pequenas ilhas em outras partes, mas sim, o núcleo é a serra, mas sim, o Estado falhou. Isso é complicado, né? Porque se você não tem os dados, fica difícil trabalhar políticas públicas. Você não sabe nem quantas pessoas você está atingindo, na verdade. Isso seria a demanda primária. Você sempre pode começar por um núcleo. E o núcleo está na região serrana. Sim. Está em Friburgo, está em Teresópolis, está em Petrópolis. Quer dizer, são os 3 municípios que têm uma produção mais consistente em termos de orgânicos. Quer dizer, começar uma política pública ali é depois espalhar para o resto do Estado. É muito positivo, seria muito positivo. Nós temos aqui no Rio a primeira certificadora do Brasil, a ABIO, a Associação de Produtores Orgânicos do Rio de Janeiro, que detém um pouco dessa informação, trabalha a nível de regiões e grupos de produtores, e seria um bom ponto de partida de direcionar algum tipo de política para isso, sem dúvida. Porque se você certifica, você já começa a estabelecer padrões para a produção desse orgânico, né? E sem esses padrões não se vende no mercado mesmo. Agora, tem um projeto do Sebrae que tem apoio, o Sebrae está subsidiando, tem apoio da gente, da Rede de Tecnologia, está subsidiando produtores orgânicos no Estado do Rio, um projeto há 3 anos. Foram escolhidos, estou falando números, 67 ou 70 produtores. A certificadora vai ser a Ecocert, uma certificadora internacional muito reconhecida, e já foram visitados aproximadamente 50, tem uma tabela. Então, eu diria que a nível de estatística de conhecimentos, neste momento, devido a esse trabalho da certificação do Sebrae, certificação subsidiada, Sebrae tem mais informações, produtor tal, em que município, que produz. Então, ao final deste trabalho do Sebrae, vamos ter as primeiras estatísticas confiáveis. Isso já é um caminho, né? Com certeza. A distribuição dos orgânicos é um dos gargalos do setor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas.